Bem, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciência e Tecnologia. A aula de hoje é sobre bases ortonormais, né? Então, nesse vídeo, a gente vai falar de conjuntos ortonormais, conjuntos ortogonais, propriedades desses conjuntos e depois, no próximo vídeo dessa mesma aula, a gente vai ver como que a gente pode construir uma base de um conjunto que tem essa propriedade de ser ortonormal, ok? Então, vamos lembrar, né? Eu estou olhando para um espaço vetorial. Esse espaço vetorial tem produto interno, então a gente pode chamar esse espaço de espaço euclidiano. E ele é sobre os reais ou os complexos. Então, a gente vai considerar esses casos, tá? Não vai olhar para corpos diferentes desses. Então, nossos produtos internos aqui, né, vão ser números reais ou complexos. E a gente vai falar de ortogonalidade. Então, a gente está interessado no caso em que esse produto interno é zero, tá? E eu vou definir o seguinte: é um conjunto que é ortogonal, é o conjunto ortogonal, vai ser aquele em que cada par de vetores desse conjunto for ortogonal. Então, por exemplo, eu tenho três vetores, o 1, o 2 e o 3. O vetor U1 com o vetor U2 são ortogonais, o vetor U2 com o 3 são ortogonais e o 1 com o 2 são ortogonais, tá? Então, se isso acontecer com todos os pares de vetores do meu conjunto, eu digo que o conjunto todo é ortogonal, certo? E a gente pode generalizar essa ideia e pensar num conjunto ortonormal, em que todos os vetores são normalizados, né? Todos os vetores são unitários. Então, eu vou considerar que esse subconjunto S aí, de um espaço vetorial V, é ortonormal se ele for ortogonal e normalizado, ou seja, a norma de cada vetor for igual a 1. Né? Então, se eu pegar um par aí de vetores VI e VJ, desse S que é ortonormal, né, o produto interno entre eles vai dar o que a gente chama de delta de IJ. Ou seja, é um número que é 1 se I for igual a J e é 0 se I for diferente de J. Quer dizer, se eu tiver, por exemplo, VI, VI, né, ou V2, V2, onde I é igual a 2 e J é igual a 2, né, então V2, V2, I é igual a J, então o produto interno de V2 com V2 vale 1. Lembrando que o produto interno de V2 com V2 é a norma ao quadrado de V2. Então, a norma ao quadrado de V2 é 1, então a norma dele é 1. Né? Então, quando isso acontecer para todos os vetores do meu conjunto, né, todos os pares de vetores valer essa propriedade aqui, eu digo que esse conjunto é ortonormal. Tá? Então, isso aqui vai ser muito útil porque é conveniente. A gente vai ver que aparece, né, a norma desses vetores em alguns lugares, principalmente em denominadores. Né? Então, vai ser muito interessante que esse cara possa ser 1. E é relativamente fácil a gente transformar um conjunto ortogonal num conjunto ortonormal. Basta normalizar os vetores. A gente vai escolher outros vetores que estão nas mesmas, são múltiplos dos que a gente já tem, só que a norma deles vai ser 1. Né? O interessante é que a propriedade interessante desse conjunto é que, assim, por ele ser ortogonal, ele vai ter algumas propriedades interessantes, úteis, que vão facilitar a nossa vida, e sendo ortonormal, sendo normalizado, as contas vão ficar mais fáceis. A gente não vai ficar carregando um monte de raiz quadrada para cima e para baixo aí, que seria a norma dos vetores, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: todo conjunto ortogonal de vetores que não são nulos, tá? É LI, tá? Então, quer dizer, não pode ter nenhum vetor nulo na história, até porque não interessa pra gente os casos em que a gente tem vetores nulos nesses conjuntos. Mas se a gente eliminar o vetor nulo, que lembra, o vetor nulo é ortogonal a todos os vetores, certo? Todos os vetores no espaço vetorial são ortogonais a um vetor nulo. Então, se eu tiver um conjunto de vetores que não é nenhum deles é um vetor nulo, e esse conjunto for ortogonal, então esse conjunto é linearmente independente, certo? Como é que a gente vê isso? Bom, vamos pensar o seguinte: para mostrar que um conjunto é linearmente independente, eu tenho que fazer uma combinação linear entre esses elementos e mostrar que a única maneira de eu escrever o vetor nulo como essa combinação linear aqui é com que cada escalar que aparece aqui seja zero. Né? Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou mostrar que a única forma de escrever zero, o vetor nulo, como uma combinação linear desses vetores desse conjunto S, aí, é se todos os alfas forem zero. Como é que a gente vai fazer isso? Tentando calcular esses alfas, né? Usando o fato de que o 1 é ortogonal ao 2, que é ortogonal ao 3, etc., que é ortogonal ao m, tá? Então, para fazer aparecer ortogonalidade, né,
eu vou tomar o produto interno desse cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar algum UK qualquer aqui do meio, tá? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o U16, qualquer um deles, tá? E vou calcular o produto interno de UK com V, né? Porque aí vai aparecer o produto interno de UK com UK e aí a gente vai poder cancelar as coisas que interessam pra gente, né? Então, quem que é V? V é esse somatório, essa combinação linear dos UIs, né? E aí, pelas propriedades do produto interno, ó, aqui, uma pausa. Eu não falei que tipo de espaço vetorial que é, não falei como executa o produto interno, nada. Eu só vou usar propriedades do produto interno. Então você pode pensar que isso aqui é Rn? Pode. Você pode pensar que isso aqui é Cn? Pode. Você pode pensar que isso aqui são polinômios de grau menor ou igual a n? Pode, tá? O que importa é que a gente vai usar propriedades do produto interno, tá? Então, aqui, olha, eu tenho uma combinação linear pelas propriedades do produto interno, essa combinação linear pode sair. Então, assim, em vez de eu fazer o produto interno de UK com essa soma, eu vou fazer a soma desses alfas do produto interno de UK com UI. E aqui aparece a coisa interessante, porque como eu botei para fora essa combinação aqui, eu só preciso calcular os produtos internos entre os elementos do S, não me importa quem eu ver, né? Então, eu vou usar agora o que eu sei sobre esses produtos internos. E o que eu sei? Eu sei que o K e o I é zero se o vetor o K for diferente do vetor o I. Ou seja, se eu pegar dois vetores distintos aqui, esse produto interno vai dar zero. Então eu vou ter uma soma que vai dar um monte de zero e ela só vai dar diferente de zero para o K, certo? Então, quando I igual a K, esse produto interno vai dar diferente de zero. Diferente de zero porque nenhum deles é nulo, né? Então, esse produto interno vai dar diferente de zero, e aí eu vou ter o termo alfa K com esse produto interno, né? Todos os outros vão ser 0 mais, 0 mais, 0 mais, 0 mais. E aí vai ter 0 mais. Aí, alfa K, produto interno de UK vezes o I, mais alfa K mais 1 vezes 0, alfa K mais 2 vezes 0, etc. Então, todos os termos que não têm UK vão dar 0. Então, a somatória vira só um produto interno. Né? Facilita a nossa vida, cancela todo mundo. E essa é a conveniência da gente ter um conjunto ortogonal, né? Esse tipo de conta fica fácil e a gente vai ver o que isso significa mais para frente na próxima unidade, que tem a ver com as bases ortonormais, tá? Mas aí o que acontece então? O produto interno de UK com V se resumiu a simplesmente... Ai, faltou um alfa K aqui, né, gente? Desculpa. Se resumiu a simplesmente isso aqui. O produto interno de UK com V virou alfa K vezes UK. Ou seja, a gente tem agora uma fórmula para o alfa K. Por quê? Porque a norma de UK é diferente de zero, né? Essa norma ao quadrado aqui. UK é diferente de zero. Então eu posso dividir dos dois lados por esse cara, e aí eu tenho que alfa K é igual ao produto interno de UK com V, dividido pelo produto interno de UK com UK, que é a norma ao quadrado do UK. Isso é uma fórmula, eu posso calcular, posso simplesmente substituir os valores aí e ver quanto é que é o alfa K, quanto eu quiser. Então vamos substituir. Vamos ver quem são esses alfas quando o vetor que eu quero calcular é o vetor nulo, né? Então eu quero escrever o vetor nulo como alfa1, U1 mais alfa2, U2, etc, né? E fazendo esse produto interno e essa conta que a gente fez, a gente chega à conclusão que todos esses alfas aqui, o alfa k, né, vai ser produto interno de UK com o vetor nulo, dividido pela norma ao quadrado do UK aqui, né? Isso para k igual a 1, k igual a 2. Então, para todos os termos, isso aqui vai acontecer. Só que o produto interno de qualquer vetor com vetor nulo é zero. Então, todo alfa vai ser zero. De cara, porque vai ser zero dividido por algum número não nulo, né? Então, o conjunto é linearmente independente. Por quê? Porque a única forma de eu escrever zero como combinação linear desses vetores que são ortogonais é somando zero vezes cada um deles, né? Então, o conjunto é LI, certo? Então, é assim que a gente demonstra essa propriedade. Agora, qual que é a graça disso, né? Quais são as consequências? Se eu pegar o conjunto gerado por esse S, né? Lembra, eu posso pegar qualquer conjunto de vetores e olhar para um espaço, um subespaço vetorial, que é a combinação linear entre... São todas as combinações lineares entre esses vetores, né? Então, se eu fizer isso com os vetores desse conjunto S, o S vai ser gerador desse conjunto, por definição, porque eu estou pegando o conjunto gerado por ele, só que ele já é LI. Então, ele é um conjunto gerador e é LI.
Então, ele vai ser base desse conjunto gerado por ele. Então, automaticamente, todo conjunto ortogonal vai ser base de algum subespaço do meu espaço vetorial, certo? Só que o que acontece? Se a dimensão de V é n, e esse meu conjunto ortogonal tiver n elementos, ele vai ser um conjunto linearmente independente com tantos elementos quanto a dimensão do meu espaço vetorial. Isso aí é uma das propriedades de uma base, né? Então, se eu tenho um conjunto que tem tanto ortogonal, que tem tantos elementos quanto a dimensão do meu espaço vetorial, esse cara é uma base ortogonal do meu espaço vetorial. Isso vai ser muito conveniente para a gente, como a gente viu lá nessa história dos alfas, né? Fica fácil a gente achar os escalares que formam a combinação linear de vetores desse conjunto, né? Então, se eu tenho um vetor que é do espaço gerado por esse conjunto ortogonal aí, né? Ele vai ser uma combinação linear desses vetores, e o coeficiente que aparece aqui é justamente esse produto interno de UK com V, dividido pelo produto interno de UK com UK, que é a norma ao quadrado do UK, né? A gente chama esse cara de coeficiente de Fourier, né? Então, vocês vão ver mais para frente a ideia de série de Fourier, ou transformação de Fourier também, né? Em que a gente vai aplicar essa ideia para encontrar os coeficientes. Eu posso escrever uma função como combinação linear de senos e cossenos, e a maneira que a gente tem para encontrar os coeficientes dessa combinação é exatamente esse aqui, né? E aí só uma atenção, né? Tá vendo que o V aqui está em segundo lugar, né? É produto interno de UK com V. A gente vai mostrar depois que se o meu espaço vetorial for complexo, essa ordem aqui é importante, né? E essa combinação linear vai acontecer com o V aqui na segunda posição, tá? Mas isso aí a gente se preocupa quando estiver olhando para espaços complexos, certo? E a vantagem é que se o espaço vetorial, além de ortogonal, ele for normalizado, ou seja, se o S for ortogonal, né, se esse conjunto for ortonormal, o K, esse produto interno dá 1. E aí o alfa K, o coeficiente de Fourier, fica simplesmente o produto interno do vetor que eu quero com o vetor da base que me interessa. Pronto. Eu não preciso ficar resolvendo o sistema linear com um monte de coisa. Não. Basta tomar esse produto interno aqui, né? Se a minha base, se os meus UKs forem uma base ortonormal, tá? Então, na próxima aula, no próximo vídeo dessa aula, né, a gente vai ver a ideia de projeção ortogonal e vai mostrar que todo conjunto de dimensão finita tem uma base ortonormal. E aí a graça é que se a gente conseguir mudar o nosso problema para descrever tudo nessa base ortonormal, as contas ficam fáceis, fica fácil a gente calcular componentes, coordenadas, etc, né? Então, no próximo vídeo dessa aula, a gente vai ver isso e alguns exemplos aí de como aplicar nesse negócio, ok? Então, até o próximo vídeo.